Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas, para transformar vidas e relacionamentos. Sejam bem-vindos à família IBAGE. Semanalmente, os nossos pastores, líderes de ministério e ministros têm promovido lives para trazer para vocês momentos de adoração, bate-papos e conteúdos muito relevantes. Fique atento às nossas redes sociais para vocês não perderem nenhuma dessas programações. Irmãos, a IBAGE está abrindo oportunidade para você participar de eventos presenciais, mas é apenas para 50 pessoas, mediante inscrição na secretaria, pelo número fixo ou pelo WhatsApp. Os eventos são as Quartas da Esperança e também tem o Encontro do Ministério de Homens no dia 23 de julho. E para participar, você precisa ser maior de 12 anos, não estar dentro de nenhum dos grupos de risco, utilizar máscara durante todo o evento, respeitar o distanciamento de 1,5 metro. E além disso, a IBAGE vai disponibilizar aferição de temperatura no início do evento e também álcool gel durante todo o evento. Participe! Irmãos, a nossa EBD está de volta e agora ela é online, todos os domingos das 9 às 10. E para receber o link para você participar de uma das 5 classes, basta você fazer a inscrição pelo WhatsApp da secretaria, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Ou também fique ligado nas nossas redes sociais, porque todos os sábados nós soltamos todos os links das 5 classes para você. Irmãos, nossas celebrações estão sendo transmitidas pela manhã às 10h30 e retransmitidas às 18 horas através do nosso canal do YouTube IBAGE SJC. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Todas as nossas atividades semanais continuam suspensas temporariamente. Agradecemos a compreensão de vocês. Irmãos, para fazer o seu dízimo, a sua oferta, segue aqui os dados das nossas contas para transferência ou depósito. Irmãos, no dia 2 de agosto, nós teremos o retorno das nossas celebrações presenciais aqui na IBAGE, apenas no horário das 10h30 e para 150 pessoas, mediante inscrição. Para você participar, você não pode estar dentro do grupo de risco, tem que ser maior de 12 anos, usar máscara durante todo o evento, fará aferição de temperatura no início do evento, tem que respeitar o distanciamento de 1,5 metro e a IBAGE disponibilizará álcool gel durante todo o período. As inscrições podem ser feitas na secretaria pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp. Participe! E esse foi o nosso IBAGE News. Para mais informações, acesse nossas redes sociais, os boletins semanais ou o nosso aplicativo. Bom dia, IBAGE. Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos louvar ao Senhor. O amor do Senhor nunca falha. Nada pode nos separar do amor de Deus. Oh, Senhor. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer,
pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tudo, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Bom dia, querida Ibage. Saber que o amor de Deus não falha é não só confortante, mas nos dá segurança para o enfrentamento dos dias maus. A gente acredita que estamos muito prontos para voltarmos à celebração presencial. Eu queria dar uma ênfase nisso. Nós nos veremos, se Deus permitir, no dia 2 de agosto, às 10h30. Eu queria que você reservasse isso, guardadas todas as orientações e prescrições dos decretos. Nós iremos nos encontrar aqui. Durante todo o mês de julho, nós temos gradativamente, através do encontro de homens e mulheres e das quartas de esperança, nós estamos treinando para percebermos não só o ministério de recepção, para esse tipo de atenção, mas também a forma como as pessoas reagiriam durante uma celebração com máscara, com aferição, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Por isso nós acreditamos que no dia 2 de agosto nós retornaremos às nossas celebrações presenciais. Fomos a primeira entre as igrejas que pararam as celebrações e interromperam, e também estamos entre as últimas que estão retornando. Então, toda a equipe pastoral e a administração da igreja está unânime em que este seja o nosso momento de retorno. Aguardaremos, então, por cada um de vocês, fora do grupo de risco, no dia 2 de agosto, às 10h30. Este amor que não falha
é o amor que transforma. E Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Nós aprendemos que por causa deste amor que transforma, nesta nova vida, experimentamos a generosidade, a solidariedade. Nesta nova vida que Cristo nos oferece, nós conseguimos compreender a gratidão no seu ápice, de podermos cooperar com aquilo que Deus vem fazendo na terra e que demanda de recursos financeiros. Quero, em nome de toda a administração, de toda a equipe pastoral e liderança ministerial, eu quero agradecer, porque durante esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, não nos faltou o recurso para mantermos todo esse prédio. Inclusive, nós estamos fazendo tantas manutenções para te receber de volta no dia 2 de agosto. Ajudamos tantas famílias, socorremos tantos que durante esse tempo precisaram de um apoio financeiro. Então, eu quero te agradecer pela tua manifestação de graça e constrangimento por este amor de Cristo que nos transforma. Nós vamos cantar exatamente isso. Cristo me amou e me transformou. E enquanto então nós cantamos, aqueles que sempre reservam esse tempo para fazer a sua transferência ou oferecer suas vidas em gratidão a Deus, podem fazê-lo. Daqui a pouco eu volto e nós vamos consagrar nossas vidas e os nossos recursos ao Senhor. Perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz.
Obrigado, Deus bendito, por este amor que nos tem transformado dia a dia e nos tem tornado semelhantes a Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso. Muito obrigado, Deus, porque nesse tempo de isolamento social, o Senhor nos tem sustentado. Teu braço forte nos tem provido tudo o que nós necessitamos. Obrigado por fazer chegar à casa dos Teus filhos o sustento, pelos quais eles têm feito chegar até esta igreja. Parte em gratidão do que o Senhor lhes tem confiado, para que toda a manutenção desta igreja pudesse ser, ó Deus, suprida. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o consolo e conforto da Tua parte têm sido dispensados, ó Deus, a todos os que carecem nesse tempo. Há tantos, ó Deus, da nossa comunidade, que ainda choram a perda de seus queridos, e eu sei, porque oramos por isso, que o Senhor os tem amparado. Obrigado, Deus, pelas curas, obrigado pelos nascimentos de bebês nesse tempo de pandemia que o Senhor presenteou à nossa comunidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor não só nos amou e nos tem transformado, mas nos tem mantido em suas poderosas mãos. Nós continuamos a interceder pelo fim desta pandemia, pedindo pela sua intervenção sobre o mundo inteiro, porque sabemos que o Senhor está agindo, porque Tu estás no controle. Pedimos pelos médicos, enfermeiros e todos que trabalham nos serviços essenciais. Pedimos proteção e graça. Pedimos a todos que se recuperam. Obrigado, Deus, por todos aqueles que têm se mantido saudáveis nesse tempo, porque é a Sua graça. E pedimos pelo nosso governo, que o Senhor, através de todos os órgãos competentes, o judiciário, o executivo, ó Deus, que o Senhor possa manifestar a graça por meio destes líderes para abençoar toda a nossa nação. É a nossa oração em consagração de tudo quanto o Senhor nos fez chegar em dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões,
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Estes são dias de muitas perguntas. As dúvidas entraram no mundo, no país, no estado e na cidade, nos bairros e nas ruas, nas casas, nas famílias e no coração. O país tem mais de 1.300.000 casos da 4.974 casos confirmados. 276 novos casos da doença. O medo tornou-se parte do ar que respiramos, do chão que pisamos, dos lugares que frequentamos, dos horizontes para onde olhamos. Mas será que ficaremos presos nesta insegurança? Será que a vida é esta estrada sem sinalização, sem destino, sem propósito? Não estamos abandonados no meio do caos, não somos um brinquedo nas mãos do vento forte. A nossa vida está no coração de Deus. O nosso futuro pertence ao Senhor do tempo, dos rumos, da história. Ele não apenas nos quer bem, Ele está bem perto. Seu toque alivia o fardo, seu sorriso nos salva do desespero e a sua bondade nos abraça quando a solidão tenta nos convencer que estamos sozinhos. Nada foge do seu controle, nada se esconde do seu olhar, nada é maior do que o seu amor por nós. Não acredite nas mentiras do nosso sentimento. Quando a nossa emoção estiver confusa, Ele iluminará o caminho com a sua palavra e nos mostrará que Ele sempre está à nossa espera, dando a força necessária para que os nossos passos alcancem o seu colo. E cada tempestade dolorosa, cada silêncio angustiante, cada noite sufocante, cada sensação de abandono, cada questão perfurante e cada situação triste serão oportunidades de conhecermos uma graça mais profunda, uma santidade mais real, um caráter mais íntegro, uma fé mais verdadeira, uma felicidade mais resistente, um propósito mais claro, uns sonhos mais bonitos, um perdão mais libertador e uma jornada mais solidária. O nosso Pai Celestial não está longe, o seu braço não se encolheu, a sua aliança não se quebrou e o seu sopro permanece transformando o barro. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é um prazer a gente estar de volta com vocês. Muito obrigado por deixar que a gente entre em sua casa, faça parte da sua vida, da sua história. O dia hoje está lindo lá fora e cada vez que eu vejo essa manifestação da providência divina, cuidando de mim, da minha família, da igreja, do povo de Deus, isso enche o meu coração de alegria e de gratidão. O nosso Deus é o mesmo sempre, ontem, hoje e por toda a eternidade Ele será o mesmo. Nosso Deus é estável, não existe variação de mudança no caráter, na vida, no ser do nosso Deus. O nosso Deus é confiável. E esse mês de julho nós temos enfatizado o quão nós devemos descansar e crer que Ele está cuidando de nós. O nosso Deus está no comando de todas as coisas. São domingos de certezas. E esse domingo eu queria compartilhar, eu queria
junto com você, caminhar na tese de que Ele está sempre trabalhando para nos transformar. O nosso Deus está sempre aperfeiçoando a mim, a você e ao seu povo em todos os 4 cantos da terra. Ele está sempre nos transformando. E focados nessa certeza, é que nós vamos nessa celebração de gratidão e louvor ao Senhor, meditar nesse Deus maravilhoso. Nosso Deus é incrível, irmãos. É maravilhoso saber que todo esse universo Ele fez simplesmente com uma palavra. Ele criou todas as coisas pela força do seu poder. Mas nós Deus fez de uma maneira muito diferente. Nós fomos feitos, não só a imagem e semelhança de Deus, não foi só uma questão de esculpir o ser humano, não. Ele dividiu uma parte dele conosco. E com isso nós fomos feitos almas viventes, capazes de nos relacionar perfeitamente com o nosso Criador. Eu tenho 2 textos para caminhar junto com vocês hoje nessa manhã. O primeiro texto está em Neemias, capítulos 2, de 1 a 6. E o outro é em Efésios, capítulo 2, o verso 19. Esses versos vão se completar dentro dessa caminhada nossa de olhar para Deus como alguém que está sempre nos transformando, sempre trabalhando em nosso favor. O nosso Deus, Ele está nos lapidando, não é? Ele está nos lapidando, Ele está moldando o nosso caráter. E depois de lapidar, então Ele dá aquela polida bem dada, não é? É aquele tipo de polida que você olha aquela peça que está sendo trabalhada por Deus, e a imagem do seu rosto pode ser transmitida por ela. É o que Deus está fazendo na nossa vida. Com isso Ele está aperfeiçoando quem somos. Existe um plano diretório de Deus, existe um plano mestre de Deus para mim e para você. E esse Deus está trabalhando em nós, por nós e para nós. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. E esse texto de Neemias fala muito, muito ao meu coração. Porque ainda que o nosso Deus tenha que corrigir falhas na nossa vida, ainda que no lapidar, no polir, no aperfeiçoar do nosso caráter, Ele tenha que corrigir coisas que estão erradas na nossa vida, Ele faz isso com amor e nunca nos abandona. Não existe caminho duro ou difícil de se traçar que o nosso Deus não esteja ao nosso lado. Esse texto de Neemias é interessante. Deus está num processo de restauração, de levar de volta o seu povo do cativeiro babilônico para a terra prometida, aquela terra maravilhosa que Deus deu para o povo de Israel, mas que por causa do afastamento, do distanciamento do seu povo, Ele teve que disciplinar o seu povo, trazendo ou levando ele para o cativeiro. 70 anos se passaram e agora Deus está levando o povo de volta, está restaurando a sorte do seu povo. E Neemias tem uma missão maravilhosa, que é a de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas não era só isso. Junto com os muros, Neemias também tornou-se o governador da Judéia, e ali uma reforma espiritual e moral também precisou ser feita. Deixa eu ler o texto com vocês, e nós vamos caminhar dentro dessa perspectiva do cuidado de Deus, do lapidar, do polir e do aperfeiçoar a nossa vida e o nosso caráter. O que Deus está fazendo nesse plano diretório, nesse plano mestre, que Ele preparou para mim, para você e para todo o povo dele espalhado na face da terra. O texto de Neemias diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste na presença dele.
O rei perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, disse Neemias, mas respondi ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. E o que você, ó rei, deseja que eu faça? Perguntou. O que você quer que eu faça, Neemias? Perguntou o rei. Depois de orar rapidamente, a oração foi entre Neemias e Deus, ele respondeu: se lhe parece bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, e aqui é super interessante, porque um detalhe é acrescentado ao texto, esse detalhe não está aqui por acaso. Diz assim: com a rainha sentada ao lado dele, o rei perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficarei ausente? E ele atendeu o meu pedido. Aquela rainha ao lado do rei, eu estou convencido de que era ninguém mais nem menos do que a rainha Esther. A probabilidade daquela rainha ser Esther é muito grande. Eu fico muito confortável em dizer para os irmãos que Deus estava cuidando do povo de Israel, ainda que no cativeiro. Isso é um Deus que cuida, um Deus que preserva, um Deus que trabalha em favor do seu povo. E esse Deus tinha uma aliança específica com o povo de Israel, mas que com a chegada do Senhor Jesus Cristo, as portas do reino de Deus se abrem para mim e para você. Nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor. Nós éramos um povo sem identidade. Nós andávamos perambulando pelo mundo sem destino. Mas o nosso Deus nos amou profundamente. E Ele enviou o seu Filho para resgatar não só as ovelhas perdidas das tribos de Israel, mas das tribos brasileiras, mas das tribos europeias, africanas, asiáticas, e dos 4 cantos da terra ao longo de todos os 2000 anos de história do cristianismo. Deus tem reunido um povo para chamar dele, um povo que Deus divide da sua graça, do seu poder, do seu Espírito Santo, para chamá-lo de seu. E isso tem a ver comigo e com você. E é isso que diz o texto de Efésios capítulo 2, lá no verso 19. Eu gostaria de ler um texto muito maior, porque de 11 até o final do capítulo, Paulo vai falar acerca desse plano diretório de Deus, que Ele preparou antes da fundação do mundo, mas que está em pleno desenvolvimento agora, na minha vida, na sua e tantos outros que o Senhor tem chamado, de toda língua, raça, tribo e nação na face da terra. Paulo, considerando essa questão, ele diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento. E a pedra angular, o ponto central, o ponto principal, a pedra que sustenta toda a criação é o próprio Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o fundamento da igreja do Senhor. Nele
nós somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, eu, você, todos nós, também estamos sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive dentro de nós, por meio do seu Espírito Santo. Isso me faz lembrar um conto muito interessante. Diz o conto que Deus aparece para um jovem que estava extremamente empolgado em servir ao Senhor. Ele aparece para o jovem e diz ao jovem: você deseja me servir? E o jovem diz: sim, Senhor, a coisa que eu mais quero nesse mundo é servir ao Senhor. E Deus então aponta para uma rocha, uma pedra muito grande, e diz para o jovem: jovem, então, está vendo aquela pedra? Ele diz: sim, Senhor, o desafio é grande, mas vai lá e empurre a pedra. O jovem então empolgado corre em direção àquela rocha, e ele com toda a sua energia, com toda a sua força, ele então empurra a rocha. E passa-se 10 minutos e o jovem empurrando a rocha. 20 minutos, 1 hora, o dia todo empurrando a rocha. Ele passa uma semana, um mês, e aquilo que começou como um desafio de grande empolgação passa a se tornar uma grande decepção. 8 meses depois, aquele jovem não só estava decepcionado em não conseguir cumprir a tarefa que Deus colocou na sua mão, mas ele passa a olhar para Deus como alguém injusto. Isso é a história de muita gente do nosso tempo, que começa a vida cristã com uma super empolgação, querendo servir a Deus, oferece tudo. E na medida em que vai caminhando na vida cristã, ele vai se esbarrando com desafios que ele não consegue transponir, ele não consegue atravessar. E decepções e mais decepções vão tomando conta da vida de muita gente. Eu queria nessa celebração de louvor e adoração lembrar você 3 coisas nesse plano diretório de Deus que Ele tenciona, Ele está fazendo, Ele começou, Ele está fazendo, Ele vai terminar tudo que Ele começou na minha vida e na sua. E uma delas é: nós éramos seres criados, criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, nós tínhamos alguns privilégios, como um ser criado. Mas dentro desse plano maravilhoso de Deus, desse plano mestre de Deus, Ele incluiu a adoção. Deus decidiu nos adotar em sua família. Eu não sei o que isso diz para você, mas para mim diz muita coisa. Porque esse texto diz para mim que Deus está dividindo da sua identidade comigo. Eu não sei o quão perfeita ou imperfeita é a sua família, eu não sei como foi o seu pai, qual foi a sua criação, sua mãe, seus irmãos e tudo mais, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: o nosso Deus, Ele decidiu iniciar um processo de reeducação em mim e em você. E Ele então nos traz para fazer parte da sua família. E eu queria refletir com você acerca desse item em particular. O que significa isso? O que quer dizer fazer parte da família de Deus? O Salmo de número 68:6 diz que Deus, Ele está fazendo do solitário parte da sua família, trazendo para fazer parte de uma família maravilhosa. E como parte da família de Deus, nós somos repletos de privilégios. E um desses privilégios é Deus nos amar incondicionalmente. O amor de Deus por mim e você
é um amor incondicional. Não é o que você faz que faz com que Deus te ame menos ou te ame mais. Não. É o fato dele decidir olhar para você e dizer: a partir de agora você vai fazer parte da minha família. Eu vou colocar no seu nome o meu sobrenome. E você vai ser acrescentado à família celestial. O irmão mais velho é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o primogênito. Ele é o filho por direito. Jesus é o centro dessa família. É a nossa referência. É aquele para quem nós devemos olhar e dizer: é digno de ser imitado. Ele não é só o filho mais velho, ele é o filho perfeito. O filho para quem Deus coloca em nossa direção e diz: ouçam, sigam, porque aquilo que ele é, eu vou levar você a ser parecido com ele. Um dos privilégios que nós temos é que Deus, ao nos adotar, Ele nos concede os mesmos direitos do filho original. E isso nem eu nem você temos capacidade de sondar, de avaliar a grandeza, a altura, profundidade, largura e comprimento do que significa fazer parte da família do Senhor. Nós chamamos a Deus de Pai. E Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso irmão mais velho. Tem a ver com identidade, irmãos. Uma das coisas que nos define, que fala muito acerca de quem somos, é a nossa identidade. E Deus decidiu fazer o quê? De todas as nações da face da terra, selecionar pessoas e trazer essas pessoas para fazer parte da família dele, para sentar ao redor da mesa com ele, para chamá-lo de pai e ele nos chamar de filho. A palavra de Deus está cheia de exemplos, de Deus dizendo o seguinte: eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, eles me chamarão de pai e eu os chamarei de filhos. Eu não sei você, irmãos, mas eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelas minhas filhas. Eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas que o Senhor Deus me deu. Essas meninas são presente do Senhor. E eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Ontem à noite eu estava conversando com a minha filha mais velha acerca disso. E eu falei para ela: minha filha, você é um dom precioso que Deus colocou na minha mão. Por isso, quando eu penso no cuidado que eu tenho com você, eu me sinto meio que um leão. Meio que um leão. E qualquer coisa, qualquer risco que circule a sua vida, isso me envolve de zelo, de temor. E eu, como um bom leão que cuida do seu reino, eu vou em cima. Deixa eu dizer um negócio para você: o nosso Deus é muito mais zeloso do que eu e do que você. O amor desse Deus por mim e por você, ele é incomparável. Ofereceu seu filho, seu único filho, perfeito, sem defeito, sem pecado, um filho que por toda a eternidade encheu o coração do Pai de alegria. Ele ofereceu esse filho como um cordeiro sendo levado ao sacrifício, para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus. É algo extraordinário. Chamar a Deus de Pai não é qualquer coisa. Se você pode ter certeza de uma coisa na face da terra, é que esse Deus que ofereceu o seu Filho para que nós fôssemos chamados filhos de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Cristo,
Se Ele ofereceu o Filho, não ofereceria Ele também, junto com o Filho, todas as outras coisas? Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de incerteza e muita gente tem mergulhado no pântano da tristeza, do temor. Mas eu queria que você pensasse na certeza de que Deus adotou você. E como Ele é um Deus que não volta atrás, Ele não vai lançar você fora nunca. Ele vai estar cuidando de você, educando você, como se você fosse o filho original dele. A intenção de Deus é nos levar para fazer parte de uma família imensa, onde o seu Filho Jesus Cristo é a maior referência que nós podemos ter. Ele cuida de mim e de você, como nós cuidamos dos nossos filhos, com uma diferença: Ele é perfeito e nós não. Texto maravilhoso. A segunda coisa que me faz descansar em meio às incertezas do mundo que nós estamos vivendo e do contexto específico de pandemia, de medo. Está todo mundo com medo de morrer, está todo mundo com medo de pegar o coronavírus. No meio dessa incerteza e temor, uma certeza enche o meu coração, que nesse plano master de Deus, Ele decidiu não só me trazer para fazer parte da família dele, mas Ele nos introduz como membros do corpo de Cristo. Pastor, qual é a diferença? Muita diferença. Eu queria, junto com você, ir para Efésios capítulo 5, versículo 30. Olha que texto maravilhoso, porque lá diz que Deus decidiu nos fazer parte desse corpo. Ele nos introduz, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa o pai e mãe, se une à mulher, e os dois se tornam uma só carne. E aqui ele vai fazer essa combinação de como nós nos tornamos um com Cristo. Existem alguns textos que são muito interessantes para mim. O primeiro é de Mateus 25, de 34 a 40. Aquele texto que diz assim: então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava preso e vocês foram me visitar. Então os justos que estavam à sua direita, que foram chamados para perto dele, dirão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente, ou na prisão e o visitamos? E o Senhor vai dizer naquele dia maravilhoso: eu lhes digo a verdade, quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que vocês o fizeram. Irmãos, mexer com a gente é mexer com Cristo. O que o texto está dizendo para a gente é o seguinte: todo bem que for feito ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é o seu povo, é como se tivesse sendo feito para o próprio Senhor.
Aquele que abençoa o povo de Deus é abençoado por conta disso. Mas o contrário também é verdade. Todo mal que é feito contra nós, não é feito só contra nós, é feito também contra o Senhor. E é isso que diz em Atos capítulo 9. Eu queria rapidinho ir com vocês para Atos capítulo 9, porque esse é um texto que fala muito ao meu coração. Ele diz assim: enquanto isso Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu carta às sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu? Disse o apóstolo, que na época era um grande perseguidor da igreja. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmão, se existe algo que você pode ter certeza, é de que a sua vida está aos cuidados desse Deus maravilhoso. E uma unha do seu corpo, uma unha, um fio de cabelo, não se cai ou se quebra, sem que o Senhor nosso Deus esteja contemplando todas as coisas. Aqueles que abençoam o povo de Deus serão abençoados, porque Deus vai encarar isso como pessoal. Mas aqueles que te perseguem, aqueles que conspiram contra você, Deus também vai encarar isso como pessoal. Foi isso que ele fez com Paulo. Paulo, por que você me persegue? Paulo não estava perseguindo a Jesus, estava perseguindo o povo dele. Mas para Jesus era como se estivesse tocando no seu próprio corpo. Esse é o Deus que está cuidando de mim e de você. E a última coisa que eu queria meditar com vocês, com isso eu estou querendo dizer que Ele nos protege como se fosse parte do corpo dele. E a última coisa então é que Ele nos introduz como cidadãos do seu reino. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz isso. Eu queria ler isso com vocês. Romanos 14, 17. Ele diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E nós não precisamos de carteirinha. Nós não precisamos de RG. Nós não precisamos de uma identificação palpável. Porque o nosso nome foi gravado por Deus no livro da vida, onde estarão todos os salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Isso me leva de volta a Neemias. O povo de Deus, quando se volta para o Senhor e se dedica a sua vida, seus dons, talentos, recursos, tudo que ele é, tudo que ele possui, quando isso é dedicado ao reino de Deus, o nosso Deus restaura todas as coisas e renova as suas bênçãos sobre nós. Ele nos equipa para sermos seu povo e representá-lo entre todas as nações. Ele restaura a minha história, a sua história, e Ele renova as bênçãos dele
sobre nós. Neemias, diante do rei, não estava triste, simplesmente porque a cidade estava desolada, não. Neemias estava triste porque o seu povo estava desamparado, e a sua terra natal, como se fosse um escombro. Mas Deus tinha planos de restaurar a sorte de Israel, como Ele tem planos para a minha vida e para a sua. O nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está nos lapidando, polindo e aperfeiçoando a obra extraordinária que Ele está fazendo para o nosso bem. Deus chega para aquele jovem que ele falou, empurra a pedra. 1 ano depois, Deus aparece. O jovem está indignado com Deus. Ele chega para Deus, e quando Deus aparece para ele, o jovem diz assim: o Senhor foi injusto comigo, disse o jovem. E Deus então pergunta para ele: como eu fui injusto? E ele disse: o Senhor me deu uma missão impossível. 1 ano eu estou empurrando aquela pedra, 1 ano eu estou tentando mover aquela montanha, e eu não consegui mover 1 centímetro sequer dela. E Deus pacientemente, Ele olha para aquele jovem e diz para ele: eu não mandei você mover, eu não pedi para você mover a pedra, eu falei para você empurrar a pedra. Você lembra como era a sua perna há 1 ano atrás? Parecia um graveto, pernas de grilo, fina, sem força, sem resistência. Olha para a sua perna como ela está, musculosa, preparada, forte. Você agora é capaz de andar quilômetros. Você é capaz de fazer coisas que 1 ano atrás você nem sonhava em fazer. Olha para os seus braços, como está musculoso. Olha para o seu corpo. Durante 1 ano eu não estou trabalhando com a pedra. A missão não era a pedra, a missão era você. Eu estava te lapidando, estava polindo você, eu estava aperfeiçoando a sua vida, para que você fosse um instrumento eficiente na obra que eu estou fazendo. Eu te chamei de filho, te introduzi no meu corpo, e fiz de você parte do meu povo. Porque eu tenho um plano master, um plano diretório, para abençoar a sua vida e ao mundo ao seu redor, através de você. Deus está trabalhando com a gente, irmãos. Não se iluda, Ele não perdeu o controle. Nós só estamos empurrando uma pedra, através da qual Deus está nos aperfeiçoando. Enquanto nós cantamos esse hino, nós queremos que você reflita acerca de o quão próximo ou distante você está do Senhor. E o que vai fazer diferença não é o quanto você pode fazer para Ele, mas o quão disposto de ser trabalhado por Ele você está. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti.
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Deus está trabalhando, Ele está em plena atividade divina na minha vida e na sua. Volte-se para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para você. Ele está nos lapidando, polindo e nos aperfeiçoando. Não sei o tamanho da pedra que você tem empurrado, nem por quanto tempo você está fazendo isso, mas acredite, Deus não cochilou, Ele não está dormindo. Ele não está desatento. Ele está trabalhando em mim e em você. Se você está distante do Senhor, eu quero convidar você a se aproximar do Senhor agora. Se você está perto dele, questionando algumas coisas, eu espero que hoje seja um tempo em que Deus, por meio do seu Espírito, da sua palavra, pela pregação da palavra de Deus, possa estar renovando a alegria, justiça, paz e alegria no Espírito. É o que consiste o reino de Deus. Eu queria convidar você a orarmos juntos. Amado e bendito Deus, a Ti e somente a Ti, Senhor, nós rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque o Senhor é digno de receber todas essas coisas. Nós oferecemos isso, Senhor, como fruto de lábios que confessam o Teu nome, de corações que foram conquistados pelo Teu Espírito Santo. E que nesse tempo, ó Deus, de celebração, de gratidão, de culto, de louvor ao Senhor, o Senhor falou poderosamente ao nosso coração. Recebe a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, que o amor incalculável do seu Filho Jesus Cristo, e que o consolo, a força, a sabedoria e discernimento do Espírito Santo esteja com você,
comigo e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por toda a eternidade. Deus te abençoe e que te dê uma semana repleta de experiências maravilhosas com Ele. Deus abençoe e fique em paz. Nos vemos dia 2 de agosto, se Deus quiser.